Bom dia, povo cheio do Espírito. Eu sou um privilegiado porque eu sei que nesse momento tem duas Val orando por mim. A Val Barbosa e a Val, minha esposa. Vocês só têm a Val, eu tenho duas. Que bom estar aqui com vocês. Eu passei um tempo numa caverna, sabe? Apesar de estar aqui todos os dias, cuidando das câmeras, mas eu estava um tempo caladinho, quietinho, né? Faz tempo que eu não venho aqui pregar para vocês. Já orei pedindo ao Espírito Santo que dê a vocês o dom de línguas, para que vocês entendam esse sotaque paraibano. Já já vocês vão se acostumando. Queridos, em outubro, dia 13 de outubro de 2023, a minha mãe caiu, quebrou a coluna. De muitas quedas que ela já teve. Ela tem uma fragilidade nos ossos e qualquer queda, por menor que seja, fratura. E a gente saiu correndo para fazer uma cirurgia de urgência. E desde esse dia, quando ela fez essa cirurgia, dia 13 de outubro de 2023, ela, na hora da cirurgia, ela pegou uma infecção, uma bactéria hospitalar, muito resistente, muito forte. Na mesma semana, uma senhora que fez a cirurgia no mesmo lugar que ela também pegou essa mesma bactéria, nesse mesmo hospital. E essa senhorinha, ela morreu com 1 mês, porque essa bactéria é muito forte. E a minha mãe ficou nessa luta. A gente tirou ela nas pressas desse hospital e a gente transferiu ela para outro hospital e eles tentaram de tudo e passaram-se 7 meses tomando um antibiótico atrás do outro, tentando descobrir qual antibiótico acabaria com essa bactéria. Então vocês imaginam qual foi o meu sofrimento nesses 7 meses, apesar de não ter faltado aqui nenhum dia. Mas estava na minha caverna, orando a Deus de todos os jeitos, sabe? Tinha dias que eu orava de um jeito, tinha dias que eu orava de outro. Era uma pressão tão grande, eram tantos os problemas, tantas decisões para tomar. Ela teve que fazer uma outra cirurgia seguinte, porque a cirurgia que ela fez, como estava cheia de bactéria, ficou uma coisa horrível. Teve que abrir, teve que cortar carne, teve que lavar. Ela ficava agarrada em mim, gritando de dor, não podia se mexer, gritava de dor o tempo todo. Tomou várias bolsas de sangue. A gente se despediu dela várias vezes. Essa bactéria afetou a memória dela. Ela tem apenas 69 anos. Essa bactéria afetou a memória dela e ela foi esquecendo de todo mundo. E assim, eu fui o filho que ficou mais tempo com ela. E eu dizia assim: você vai esquecer de mim também? E ela disse assim: não, de você nunca vou me esquecer. Mas ela esqueceu. E cheguei um dia lá e eu disse: você lembra de mim? E ela disse assim: você não é o meu médico? Eu tinha feito um combinado com Deus e eu disse a ele: no dia que minha mãe morrer, eu vou me embora dessa cidade e não volto mais. E aí, nesse dia que ela esqueceu de mim, a minha esposa disse assim, juntou-se com minhas filhas e disse: vamos embora para outra cidade. Aí eu entendi que Deus estava mandando eu ir embora para não ver o que ia acontecer. E aí eu me afastei. E eu me mudei. Colocamos cuidadoras para ficar com ela, porque eu não estava aguentando mais. Meu psicológico não estava aguentando mais ver toda aquela cena.
Fizemos a unção dela, chamamos o pastor, juntamos toda a família. Foi lindo o momento, nos despedimos. E aí tinha momentos que ela melhorava, tinha momentos que ela piorava muito. E ela teve uma melhorazinha pequena. E o médico achou melhor ela ir para casa, para que terminasse em casa. Mas aí em casa a cuidadora não conseguiu segurar e ela caiu e quebrou o fêmur. E aí voltamos para o hospital nas carreiras, teve que fazer outra cirurgia, de novo, tudo aquilo ali, com aquela bactéria. Foram momentos assim terríveis, que eu fiquei dentro de uma caverna, literalmente. E a gente ficava só esperando a notícia e sempre se despedindo o tempo todo. E aí fazem 15 dias que de repente a bactéria foi embora. E na sexta-feira, antes do Dia das Mães, o médico disse: ela está liberada. Claro que com todas as sequelas de 7 meses, né? Em cima de uma cama, 7 meses em cima de uma cama. Mas ela foi liberada, sabe? E ela veio para casa. E agora ela está conhecendo a gente. Ela sabe quem somos nós. E a gente conversa bastante. Esse domingo passado eu estava lá e eu disse: você lembra da sala 57? E ela disse: eu lembro com muita saudade. Eu disse: você sabia que eles oraram por você? Ela disse: foi? Eu disse: foi. Nós temos uma equipe também, além de vocês todos, nós temos uma equipe de moderadores que carrega a gente no colo, sabe? E eles oraram por nós de hora em hora. Aí eu disse a ela: de hora em hora tinha uma turma orando por você. Ela disse: graças a Deus, eu sou um milagre. Os médicos dizem: não dá, não tem condições dela estar viva. Eles dizem: aproveite cada minuto com ela, porque não tem explicação para ela estar viva. E a gente leva para outro médico, e todos eles, quando vê a papelada toda, eles dizem: aproveita, porque não tem explicação. Eu não tenho nem como manter ela aqui viva. Porque não sei o que. Eles não têm explicação. Ela ainda precisa de muitos cuidados, ainda está na cama, precisa fazer fisioterapia para voltar a andar. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque um dia você aceitou Jesus. Um dia você disse não para esse mundo. Um dia você disse que não queria mais isso aqui, que queria morar no céu. E agora que está doendo, você fica pedindo a Deus para que tenha cura, para que tenha melhora nessa terra, para que você viva em paz, para que você viva cheio de dinheiro. Eu não consigo entender como é que você uma hora diz que não quer mais esse mundo e outra hora você só está pedindo coisas para esse mundo. No dia que você aceitou Jesus, você entrou num caminho estreito. E andar num caminho estreito não é bom. Passar por uma porta estreita não é nada fácil. E você sabe que não vai conseguir se você estiver carregando toda essa bagagem que você leva o tempo todo, toda essa sua vida. Porque aquele que perde a vida aqui vai ganhar no reino de Deus. Mas aqueles que tentam preservar essa vida aqui vão perder. Então, não é só eu que estou na caverna, não só fui eu que passei por problemas. Se eu olhar agora o chat, eu vou ver que você também está passando numa caverna, você está passando por problemas, você está andando num caminho estreito. Se você olhar cada janelinha aqui, cada um tem uma dor, cada um tem um sofrimento. E quando eu olho para vocês, desculpa porque eu estou muito emocionado hoje. Mas quando eu olho para cada janelinha, eu digo assim: pai, eles não estão em casa. Apesar de que eu estou vendo vocês em casa o tempo todo. Mas eu olho e digo: Deus, a Laiane não está em casa. Ela sabe cantar. Mas tu imagina ela em casa como ela vai cantar?
Um passarinho na gaiola, ele canta muito. Mas tu imagina um passarinho na casa dele. Ele canta muito melhor, Laiane. São 4 anos observando as janelinhas de vocês e eu vejo a Val chorando. Eu já vi a Giovanni passando tanta coisa. A gente não está em casa, queridos. E porque a gente não está em casa, tudo é ruim. A comida é ruim. A gente vai num restaurante e a gente não acha o que comer. A dormida é ruim. A cama é diferente. Quando a gente viaja, não é assim? Por melhor que seja a viagem, o bom é chegar em casa, né? A gente tá indo pra casa. E eu queria te pedir paciência. Aguenta um pouquinho mais. A gente vai pra casa, a gente tá indo pra casa. Tá ruim? Tá. Mas é só o caminho. Já já a gente chega em casa. Quando eu penso no céu, quando eu penso nesse caminho, nessa dificuldade que nós estamos vivendo, eu lembro de um sonho que Ellen White teve. Eu acho que toda adventista já leu esse sonho em algum livro dela, que é falando sobre uma viagem. Ela sonhou que estava viajando num caminho estreito. E isso foi em Michigan, em 1868. Deixa eu dizer como foi que ela descreve. Ela diz assim, ó. Sonhei que estava com uma grande multidão. Parte daquela assembleia apresentou-se para viajar. Tínhamos carroças abarrotadas. Caminhando nós, a estrada parecia subir. De um lado, havia um profundo precipício. E do outro, uma muralha alta, lisa e branca. À medida que avançávamos, a estrada se tornava mais estreita e íngreme. Em alguns lugares, parecia tão estreita que concluímos: não mais pode viajar com as carroças carregadas. Desatrelamos os animais para com parte da bagagem, prosseguir a viagem a cavalo. Prosseguimos nós o caminho e ele continuava ainda a estreitar-se. Fomos obrigados a andar juntos da muralha, aquela muralha branca, para não cair do outro lado, que era um precipício. Fazendo isso, a bagagem sobre os cavalos apertava-se de encontro com a parede, aquela parede branca, e nos compelia para o precipício. Receamos cair e despedaçados nas rochas. Tivemos medo, de cair e ficarmos despedaçados na rocha. Retiramos a bagagem de sobre os cavalos e ela tombou do precipício. A bagagem caiu lá embaixo. Continuamos a cavalo, receando grandemente que ao chegar aos lugares mais estreitos do caminho, perdêssemos o equilíbrio e caíssemos. Em tais ocasiões, uma mão parecia tomar as rédeas e guiar-nos pelo perigoso caminho. Ela sentia que existia uma mão que estava conduzindo ela por aquele caminho. Tornando-se o caminho mais estreito, vimos que não mais seria possível ir com segurança a cavalo. Deixamos e prosseguimos a pé, em fileira, um seguindo as pegadas do outro. Neste ponto apareceram pequenas cordas, olha que coisa linda, nesse caminho estreito, quando eles iam um atrás do outro.
Nesse momento, nesse ponto, apareceram pequenas cordas que caíam do alto das alvíssimas muralhas. Lembra dessa muralha que ela viu do lado, que eles iam encostados? De lá de cima caíram pequenas cordas. Estas foram avidamente agarradas por nós e nos ajudaram a manter o equilíbrio no caminho. Enquanto caminhávamos, a corda prosseguia conosco. Essa corda não saía de momento nenhum de perto deles, e eles agarrados nela. O caminho se tornou finalmente tão estreito que concluímos poder viajar com maior segurança sem os calçados. Então eles tiraram os sapatos, a fim de assim descalçamos-nos e fomos certa distância. Logo decidimos que poderíamos viajar com mais segurança sem as meias. Essas foram retiradas e nós viajamos descalços. Pensamos então naquele que não haviam acostumado com privações e dificuldades. Nesse momento, Ellen White lembrou daqueles que não estavam acostumados com as privações, com as dificuldades. E ela pensou, onde é que eles estão agora? Não se achavam mais na multidão. Eles tinham desistido em cada mudança daquelas que eles foram tirando. A carruagem, os cavalos, as bagagens, em todo o caminho, em cada mudança, eles eram deixados para trás. Alguns iam desistindo. E apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. Preste atenção nisso, queridos. Apenas permaneciam aqueles que se haviam acostumado a suportar dificuldades. As privações do caminho apenas faziam com que estes se tornassem mais ávidos de avançar até o final. Aumentou o nosso perigo. O perigo de cair do caminho. Comprimíamos junto à muralha branca. Eles tinham que se encostar cada vez mais nessa muralha branca. E não podíamos nem assentar bem os pés no caminho, pois era estreito demais. E apoiamos então quase todo o nosso peso nas cordas. Eles seguravam naquelas cordas, exclamando, temos apoio de cima, temos apoio de cima. As mesmas palavras foram proferidas pela multidão toda no caminho. Olha só o que a multidão toda clamava. Temos apoio de cima. Temos apoio de cima. Você não está só. Por mais que doam os teus pés, por mais que o caminho seja estreito, nós temos apoio de cima. Tem alguém segurando você. Talvez você não tenha percebido, talvez você não tenha visto porque está doendo demais. Mas tem alguém apoiando você. Você precisa fazer essa oração. Você precisa nesse momento entender isso. Você precisa dizer, Deus, eu sei que tem alguém me apoiando e é o Senhor. Eu sei que se não fosse o Espírito Santo eu não ia aguentar. Está estreito, outros já desistiram. Mas eu vou me sustentar no Senhor. Eu sei que o Senhor vai me fazer forte. Eu vou aguentar. Eu vou até o fim. Eu já cheguei até aqui. E o Senhor, pelos méritos de Jesus, vai me segurar até lá. Em nome dele nós oramos. Amém. Nunca duvida disso, queridos. Ela continua dizendo no sonho dela que estremecíamos ao ouvir o rumor de folgança e orgia. Mesmo nesse caminho estreito, eles conseguiam ouvir lá de baixo as festas, as gritarias que vinham lá do abismo. Ouvíamos o juramento profano, a galhofa banal e cânticos baixos e vis. Cânticos baixos e vis. Ouvi o cântico de guerra e a canção de dança. Ouvi música instrumental e altas gargalhadas de misturas com pragas
gritos de angústia e pranto amargurado. E ficamos mais ansiosos do que nunca por nos conservar no caminho estreito e difícil. Grande parte do tempo éramos obrigados a ficar com todo o nosso peso suspenso na corda, que aumentavam de tamanho enquanto prosseguimos. Quanto mais eles avançavam, mais a corda descia e mais dava estabilidade para eles. E mais eles se agarravam na corda. E tinha horas que era só a corda, porque o caminho ficava estreito demais e o peso do corpo todo tinha que se apoiar nessa corda que vinha do alto, que vocês já sabem qual é ela. Notei que a bela parede branca, lembra daquele muro branco que eles estavam encostados? Estava manchada de sangue. Dava um sentimento de pena ver-se a parede assim manchada. Esse sentimento, porém, não durou senão um momento, visto que logo achei que tudo era como deveria ser. Os que vêm seguindo atrás, olha, preste atenção nisso. Os que vêm seguindo atrás de você saberão que antes deles, outros passaram pelo caminho estreito e difícil e concluíram que se os outros foram capazes de vencer, eles próprios poderão fazer o mesmo. E ao sangrarem seus pés doloridos, não desfalecerão de desânimo. Antes, vendo o sangue na parede, saberão que outros suportaram a mesma dor. Nós só aguentamos, queridos, esse caminho porque outros já passaram por ele. A Bíblia é uma multidão de testemunhas, de pessoas que venceram, que suportaram a dor e conseguiram chegar ao fim. É por isso que nós estamos nessa caminhada, porque nós sabemos que é possível chegar, porque outros já chegaram. Então, por isso nós prosseguimos, entende? E muitas vezes esse sangue que você está deixando nas paredes, no teu caminho, essa dor que você está passando, não é dor de derrota, não é dor de apenas um sofrimento. Você está marcando o caminho de outras pessoas. Tem uma geração atrás de você que está vendo e vai olhar e vai dizer, não, ela conseguiu, eu vou conseguir. Ele passou por todos aqueles problemas e não desistiu, eu também não vou desistir. Continuando o sonho, ela diz, chegamos finalmente a um grande despenhadeiro, onde terminava o nosso caminho. Não havia agora para nos guiar os pés, nada que pudéssemos repousar. Deveríamos então depender inteiramente de quê? Das cordas. Você tem que depender dessas cordas, nunca esqueça disso. Você precisa estar seguro nessas cordas. E essas cordas tinham aumentado de tamanho até o tamanho do nosso corpo. Ali estivemos por algum tempo imersos em perplexidade e angústia. Indagávamos em tímido cochicho. Em que estará presa essas cordas? Olha só o que eles pensaram. Em que será que está presa essas cordas? Meu esposo estava precisamente diante de mim. Grandes gotas de suor caíam do seu rosto. As veias do seu pescoço e têmporas haviam crescido tanto que atingiam 2 vezes seu volume usual. E seus gemidos abafados e agonizantes eram ouvidos. O suor caía-me do rosto e eu experimentava uma angústia tal como ainda não havia provado. Nesse momento, Ellen White diz que experimentava uma angústia que ela nunca tinha experimentado. Você tem experimentado uma angústia nesses dias? Você também tem, como ela, passado por provações que você nunca passou na sua vida? Terrível luta estava diante de nós. Fracassávamos ali e todas as dificuldades de nossa jornada teriam sido passadas em vão. Se ali, naquele momento em que acabou o caminho, eles desistissem, eles iam perder tudo, todo o trajeto que eles tinham passado, todas as privações que eles tinham passado. Nós estamos tão perto, queridos. Nós estamos tão perto. Esse não é o momento de desistir. Você não pode, você está proibido de desistir nesse momento, tá bom? Nós estamos fazendo um acordo hoje, dia 29 de maio. Nós não vamos desistir.
mesmo que a gente não esteja vendo mais caminho na nossa frente. Diante de nós, do outro lado do precipício, havia um belo campo de relva verde de aproximadamente 15 centímetros de altura. Eu não podia ver o sol, mas raios de luz brilhantes e suaves, assemelhando-se ao ouro e à prata fina, hasteavam o campo. Coisa alguma que eu houvesse visto sobre a terra poderia comparar-se em beleza e glória com esse campo. Mas ser-não-ia possível alcançá-lo? Será que a gente ia conseguir? Pergunta ela. Essa era a ansiosa indagação. Se a corda se partisse, haveríamos de perecer, cair nesse despenhadeiro. Outra vez, em angustioso cochicho, foram sussurradas essas palavras. Em que será que está presa as cordas? De novo eles questionaram, em que estará presa as cordas? Por alguns momentos hesitamos em nos arriscar. Então exclamamos, nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Eles exclamaram, nossa única esperança está em confiar inteiramente na corda. Dela temos dependido em todo o caminho difícil. Ela não falhará agora. Não temos outra opção, queridos. A nossa única esperança é confiar inteiramente na corda. Não temos o que fazer. Diante do quadro da minha mãe, eu era impotente, eu não tínhamos o que fazer. Não tinha outra medicação, não tinha. É muito difícil depender da corda, sabe, queridos? É muito difícil nesse momento em que você procura chão e você não acha. É muito difícil, a nossa fé está sendo provada o tempo todo. É muito difícil você só ver uma corda e você ter que se agarrar e dizer, seja feita a tua vontade, e pular. Nesse momento, Ellen White disse que ainda estávamos hesitantes e angustiados. Foram então proferidas essas palavras, preste atenção, ó. Deus segura a corda. Eles ouviram isso. Deus segura a corda. Não devemos temer. Estas palavras foram então repetidas por aqueles que estavam atrás de nós e acompanhada destas outras. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Vou repetir, ó. Deus segura a corda. Não devemos temer. Ele não nos faltará agora. Trouxe-nos até aqui em segurança. Amém. Você está de pé porque tem um Deus que te segura. Você vai um dia entender isso. Talvez você esteja pensando assim, mas eu estou passando por muita provação e as pessoas perguntam, cadê Deus? Cadê teu Deus? Cadê teu Deus? Pode dizer com toda certeza, querido, Ele está segurando a corda. Ele já sabe do que está acontecendo. E eu só estou de pé porque Ele me sustenta. Não é pela minha força, eu já teria caído. É porque tem um Deus que me sustenta. Continuando, Ellen White diz assim, ó, meu marido deu então um salto por sobre o assustador abismo, até o belo campo. Eu segui imediatamente. Oh, que sensação de alívio e gratidão para com Deus nós experimentamos. Ouviu levantar-se vozes em louvor triunfal a Deus. Eu era feliz, perfeitamente feliz. Despertei e vi, pela ansiedade que experimentava ao passar pelo caminho difícil, todos os meus nervos pareciam estar a tremer. Esse sonho não necessita de comentário. Produziu-me uma impressão tal que provavelmente cada minúcia permanecerá vívida diante de mim enquanto minha memória perdurar. Ela acordou e ela se tremia toda.
E ela disse que jamais ela esqueceria de cada detalhe. No dia que você aceitou Jesus, você entrou nessa caminhada, nesse caminho estreito. E você só está aguentando por causa das cordas. Lá em Oséias, capítulo 11, no verso 4, diz que Deus nos atraiu com cordas humanas, com cordas de amor. E diz assim, e fui para ele como os que tiram o jugo, sabe? Tira o peso de sobre as minhas queixadas ou sobre os meus ombros. E ele diz, e lhe dei mantimento, ou seja, eu lhe sustentei. Atraí com cordas de amor e os sustentei. E é assim que Deus tem feito comigo e com você, queridos. Tem gente que está passando por provações e não sabe nem orar. Tem gente que nas suas orações está pedindo a Deus para sair do caminho estreito. Porque a dor é tão grande que você está pedindo para que Deus tire você dali. Mas você tem que pedir a Ele forças, você tem que se encostar nessa parede branca, você tem que se sustentar nessa corda, tem que se agarrar nele e dizer, Deus está doendo, mas eu vou permanecer, mas eu não vou para o caminho largo, eu não vou me juntar aos perdidos, eu vou continuar no caminho com os salvos. Eu vou entrar na cova dos leões, eu vou para a fornalha, eu vou para o Coliseu. Eu escolhi o Senhor, eu não escolhi mais o mundo. Então o mundo não pode me oferecer muitas coisas. Queridos, essa pregação não é de conformismo. É a pregação dos salvos, daqueles que deixaram esse mundo e querem viver num mundo com Deus para sempre. As duas coisas você não terá. Então você precisa tomar uma posição. Então nesses chats, nesses grupos de oração, você precisa mudar seus pedidos de oração. Para de pedir somente por essa terra. Para de pedir somente alívio aqui nessa terra. Pede alívio para a tua alma, que é mais importante. Não importa o caminho. Se o alívio estiver na tua alma, você aguenta. Você não pode o tempo todo estar reclamando. Nós somos uma geração mimizenta que vive o tempo todo achando tudo ruim, tudo difícil. Tá, realmente. Mas é porque não é a sua casa. Então não exija daqui o conforto do céu. Nós passaremos por dias bons, passaremos, porque o nosso pastor nos levará a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Mas em seguida ele levará-nos pelos vales da sombra e da morte. E ele continua sendo o mesmo pastor, e você vai ficar mudando. A cada cenário você muda. Quando você está em águas tranquilas, em pastos verdejantes, você é um cristão cheio de fé. Quando você passa por privações, aí você se torna um lobo. A ajuda que você está pedindo nesse momento no chat, a ajuda que você está pedindo nesse momento nos grupos de oração, ela já chegou. E você não percebeu. Não, Rogério, mas eu ainda estou passando por muitos problemas. Se você não estivesse com Deus, você não aguentaria. Se Ele não tivesse vindo ao teu socorro na hora que você orou, você já teria desistido. Você só está de pé porque Ele te sustenta. Ele é a corda que te sustenta. Ele enviou a corda do Espírito Santo. Ele segurando a ponta. Não vai cair. Por mais que você pense que vai, não vai cair. Não vai cair. Queridos, vamos abrir a Bíblia lá em Tiago, capítulo 5. Porque você precisa entender também isso. Tiago, capítulo 5, verso 7 a 8. Desculpem a demora, mas eu preciso falar tudo que eu tenho que falar. O pastor já sabe que eu falo muito, me chamou porque quis. Tiago, capítulo 5, verso 7 a 8. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba o quê? A chuva temporã e a serôdia. Sede vós também paciente, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima.
Sede paciente. Se tem uma coisa que Deus precisa desenvolver em você e em mim, é paciência. Sede paciente. Até para receber a chuva temporânea e a serôdia, precisa de paciência. Porque isso não é uma coisa que depende de você, isso vem do céu. Nós temos que clamar por ela e ela virá no tempo certo. Mas a nossa parte é clamar e esperar. E paciência não é isso que você pensa, não é apenas estar esperando. Paciência não é apenas ficar quieto e parado, mas é principalmente aguentar. Porque tem muita gente que pensa que tem paciência porque está esperando. Mas esperando de que jeito? Gritando, murmurando, aperreando os outros. Paciência é aguentar, é saber que está difícil, mas o final é maravilhoso, você será perfeitamente feliz, como diz Ellen White. Vamos abrir a Bíblia em Hebreus 10, 35, 36, que só complementa isso que eu estou dizendo para vocês. Hebreus capítulo 10, verso 35 e 36. Hebreus 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança, ou seja, da fé que vocês têm. Ela será ricamente recompensada, queridos. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam de paciência, perseverança. De novo, né? Paciência. De modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Preste atenção nisso. Você precisa ter paciência, de modo que, quando vocês tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Quantas e quantas vezes a gente faz a nossa parte e a gente fica angustiado, porque Deus não faz a dele? Será que eu não fiz a minha completa? Aí o inimigo começa a jogar na tua cabeça. Você devia ter se esforçado mais, você demorou, Deus não vai aceitar isso. E vai começar a jogar culpa em você. Você não é um cristão como deveria ser, você deveria ser mais consagrado, e você tem esses pecados, e ele começa a jogar a culpa em você, e você desiste e diz assim, acho que não vai dar certo. Aqui Paulo está dizendo que você precisa ter paciência, porque você já fez a sua parte, agora você precisa esperar que Deus faça dele. E você precisa de paciência para isso. Você não pode abrir mão da sua fé, você precisa continuar crendo que você será recompensado. Continua crendo, meu querido. Precisamos de paciência, de paciência e fé para antes, durante e depois desse processo. Não é depois que você fez a sua parte e você vai perder a fé e vai dizer, eu fiz a minha parte e Deus não fez. Não, eu fiz a minha. Agora Deus vai fazer tudo no tempo dele. E quando as pessoas dizem, você não vai fazer nada, já fiz. Eu já fiz a minha parte, agora eu estou esperando a de Deus. E Ele está vindo, Ele já jogou uma corda, estou segurando ela. Mesmo depois de ter feito a vontade de Deus, o inimigo ele vai lançar em nossos corações a dúvida, a culpa. E você precisa prestar atenção numa coisa, a culpa ela não vem de Deus. Sempre que você tiver esse sentimento de culpa, repreende isso, tira isso da tua vida, pede ao Espírito Santo para tirar isso de você. Algumas mães, alguns pais, eles vivem mergulhados na culpa. Será que eu fiz tudo correto? Será que eu não deveria ter sido assim? Será que eu não devia ter feito de outra forma? Não, você fez conforme você achava que era o melhor. Deus sabia que vocês seriam pais falhos e mesmo assim confiou os filhos a vocês. E esse é o teu máximo. O resto é com Deus. Você fez sua parte, o resto é com Deus. Então, não fica com esse sentimento de culpa. Porque a culpa, ela gera morte. A culpa não leva ninguém à salvação. O arrependimento, sim. Ele leva à salvação. Mas a culpa não. Nem sentimento de Deus isso é. Então, repreenda essa culpa. Faça a sua parte. E, mediante você fez a sua parte, espere a parte de Deus. Aquela turma entrou num caminho estreito. Nós aceitamos Jesus, entramos num caminho estreito. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos renunciando muitas coisas. Nós estamos na madrugada buscando o Espírito Santo. Nós estamos orando e lendo a Bíblia. Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora,
Nós precisamos ter paciência para esperar Deus fazer a vontade dele, a parte dele. A chuva virá por ele, tanto a temporã como a cerúlea, ela virá através dele. Nós precisamos esperar. Muitas vezes a gente pensa que não fez, e aí a dúvida, a culpa começa a fazer com que a gente não creia mais naquilo que a gente já fez, que a gente já pregou com tanta avidez. A gente diz, meu Deus, será que eu errei? Eu não devia ter feito isso? E aí a culpa vai consumindo a nossa fé. Noé pregou 120 anos, queridos. Entrou dentro daquela arca e não choveu. Passou-se 7 dias e não choveu. Dava para no coração dele gerar uma dúvida. Será que eu fiz a minha parte? Será que eu preguei correto? Mas depois de 7 dias a chuva veio. Abraão recebeu uma promessa aos 75 anos que ele teria um filho. E ele esperou e ele não teve paciência suficiente. E ele foi com a empregada e fez um filho. Como é que Deus pode dar um filho a alguém que já tem um filho? Como é que Deus pode realizar um sonho que você mesmo já realizou com as suas mãos, do teu jeito? Deus não podia dar um filho agora a Abraão, porque Abraão já tinha um filho. A não ser que Abraão mandasse o filho dele embora, e Deus daria o dele a Abraão. E assim Abraão fez, mandou Ismael ir embora. Aí Deus disse, agora eu posso te dar um filho. E Deus deu, porque a parte de Deus sempre será feita, agora claro, no tempo dele. José sonhou aos 17 anos que seria alguém muito importante, em que seus pais iam se inclinar diante dele, seus irmãos iam se inclinar diante dele. Aos 17 anos, e passaram-se 13 anos para ele se tornar governador. Durante o caminho, durante o processo, foi muito dolorido, passou por muitas privações. Tentou dar o jeito dele, pediu ao copeiro para que lembrasse dele. Para que lembrasse dele, para que tirasse ele dali da prisão. E Deus fez com que o copeiro esquecesse. Sabe por quê, queridos? Você imagina se o copeiro tivesse lembrado o que é que José teria se tornado? O que é que o rei estava precisando naquele momento? Ele mandou matar o padeiro, ele estava precisando de um padeiro. Se o copeiro tivesse lembrado de José, José seria apenas o padeiro do Egito. Mas Deus tinha outro plano para ele. A vontade de Deus era para que ele fosse governador. E por isso, o copeiro só lembrou no momento certo. Não adianta, existe um caminho para que você percorra. Não adianta. Moisés disse, eu não quero mais esse reino. E acabou deixando de ser príncipe, matou um egípcio e fugiu, porque ele queria servir ao Senhor. E passou 40 anos de um deserto. Pensa que foi rápido? Passou 40 anos de um deserto. Tirou o povo do Egito, é verdade. Mas passou mais 40 anos no deserto, 80 anos. Ah, querido, é um processo muito grande. Todas essas pessoas passaram por momentos dolorosos. Caleb e Josué entraram como espias naquela terra. Vieram animados, disseram, a terra é boa, vamos entrar. Mas outros disseram, não, nós não conseguimos. E o processo foi interrompido naquele momento. E aqueles homens que foram fiéis ao Senhor, só depois de 40 anos foi que entraram naquela terra. Sabe, vai demorar, talvez demore. Mas você também não precisa esmorecer, porque tem cordas que te sustentam. Jesus esperou 27 anos para que seu ministério começasse, para ser batizado e ter até que enfim o seu ministério lançado. Daniel orou um dia, pedindo a Deus esclarecimento das profecias. Ele estava doente, ele estava angustiado com isso. E o anjo disse a ele, quando você começou a orar, saiu a ordem para que eu viesse te responder. Mas por 21 dias, o inimigo lutou conosco para que não chegasse essa resposta até você. Sabe, você é o povo do grande conflito, você é o povo que entrega esse livro, não é? Você é o povo da Bíblia. Você sabe onde você está, não sabe? Você sabe que você está no meio de uma guerra. Você sabe que não teremos dias muito fáceis daqui para frente. Mas tem cordas que sustentam você. E é isso que as pessoas não entendem. Como é que você não desiste? De onde vem essa força? Quem te sustenta?
Nós temos um Espírito Santo poderoso demais, que é capaz de nos levantar de qualquer situação. Nós caímos, queridos, ainda caímos, ainda pecamos, mas nós não somos mais escravos da carne. Nós vivemos agora no Espírito. E todas as vezes que nós caímos, nós levantamos dali e continuamos a caminhada. Os nossos pés sangram de vez em quando. As pessoas que ficaram nas festas, nas orgias, elas olham para pés machucados e dizem: é isso que é servir a Deus. É desse jeito que se é feliz. E você muitas vezes dá mau testemunho, e você muitas vezes desiste do caminho porque a dor está grande, porque o sofrimento é grande. Continua, tua fé tem recompensa, tua paciência tem recompensa. Continua nesse caminho, continua nessa direção. Vai doer, mas Deus é contigo. Você vai chegar do outro lado. Você vai dar um grande salto e vai chegar do outro lado. Eu não estou sofrendo, queridos. Eu estou indo para casa. Eu não estou no deserto. Deus não me chamou para morar no deserto. Eu estou indo para casa. Sabe, eu não estou passando por momentos difíceis. Eu estou andando por um caminho estreito, é diferente. Eu vou chegar lá. Ele já pagou o preço. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus que te dê a força necessária. Seja no hospital onde você está nesse momento, seja em cima de uma cama, seja passando por um lar dividido nesse momento. Talvez você esteja chorando porque o teu esposo disse que vai embora. E talvez você fique perguntando: e agora, como é que vai ser? Como é que eu vou me sustentar? Talvez você tenha recebido um laudo nesse momento pesado, difícil, e logo o teu coraçãozinho disse: e agora, como é que eu vou aguentar? E agora, olhando para vocês, para cada janelinha, eu imagino assim, sabe? Eu imagino que Deus jogou uma cordinha. Eu olho para a casa de vocês agora e eu imagino que Deus jogou uma corda para tu segurar. Tu vai aguentar. Tu vai aguentar. Fecha teus olhos, vamos orar. Deus, como é difícil esse caminho estreito. Como é difícil. A gente resolve um problema hoje e amanhã tem outro para resolver. A gente faz um tratamento agora, parece que deu tudo certo e de repente a doença estoura em outro lugar. A nossa vaidade é jogada no lixo. A gente descobre que nada aqui tem valor, que não adianta o dinheiro, que não adianta o tratamento, que a gente depende de uma corda. Quantas e quantas vezes a gente procura chão, Deus, e a gente não acha? Quantas e quantas vezes a gente tenta, através de um pastor, de um irmão na igreja, uma palavra, a gente só queria um alívio. E muitas vezes a gente esquece que a gente está reclamando no teu colo, Deus. Tem muita gente aqui que não percebeu que já está no teu colo. Se não fosse o Senhor, seria pior, Deus. Se não fosse o Senhor, nós não aguentaríamos. A gente não entende que todos os tiros que o inimigo dá, bate primeiro no Senhor. O que chega para nós é muito pouco, porque o Senhor é o nosso escudo. O Senhor sabe que a nossa estrutura é pó e sabe que a gente não aguentaria muita coisa. E por isso o Senhor filtra muita coisa, senão a gente não suportaríamos. Tem gente reclamando, sentado no teu colo, Deus, porque não está entendendo o que está acontecendo. Se os olhos espirituais fossem abertos, nós entenderíamos a guerra espiritual por nossa alma. O inimigo lutando, tentando acabar com o nosso casamento, tentando acabar com a nossa família, tentando acabar com todos os relacionamentos, acabando com a saúde, tirando o nosso eixo, fazendo com que a gente fique com a mão na cabeça e ele debochando: cadê teu Deus? E a gente cai na conversa dele e fica desesperado e diz: realmente, onde é que está o meu Deus?
Muitas vezes no hospital eu chorava e eu dizia, onde é que o Senhor está? Ela está gritando de dor e o Senhor não pode fazer com que a dor pare. Eu não vou aguentar isso. Depois eu descobri que eu estava no teu colo e não sabia. O fim sempre será melhor. Então nos ajuda, Deus, nessa caminhada. Toma em tuas mãos essas pessoas que estão enfermas. Pede para que elas segurem na corda. Ajuda para que essas pessoas que um dia tomaram uma decisão, agora eu vou buscar o Espírito Santo, e elas saíram, Deus. Muitas pessoas estão desistindo desse movimento porque elas não estão aguentando as provações. Sustenta o teu povo, Deus, e envia essa chuva o mais rápido possível. Nos socorre, o Senhor sabe o nosso limite e nos socorre. Nos leva para pastos verdejantes de novo. Mas acima de tudo, nos leva para casa. Daqui a pouco o Senhor vai sair na porta do santuário e vai dizer, terminou. Está consumado. Vamos buscar eles. Quando esse céu se rasgar, Deus, nós vamos ver aquele que estava na nossa sala todos os dias. Nós não vamos ver apenas o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, mas nós vamos ver aquele que se ajoelhou conosco quando nós estávamos na beira da cama. Nós vamos ver aquele que pediu para que a gente ficasse calado na hora da briga. E nós vamos perceber que a corda esteve conosco durante todo o caminho da nossa vida. Obrigado porque o Senhor sempre está conosco. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.